Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é o oitavo episódio da nossa série Alusões, Imagens e Símbolos, ou Como Estudar Profecias. E o título do episódio de hoje é Nos Salmos. E essa é a primeira parte de duas que nós vamos estudar sobre como as profecias estão relacionadas aos Salmos. Você já percebeu como é que os Salmos eles parecem traduzir a vida real da gente? Ali você tem espaço para tudo: choro, raiva, culpa, esperança, pedidos de perdão, aquela alegria de quem sente que foi abraçado por Deus. E você sabe o que é mais incrível nisso tudo? Todas essas emoções que aparecem no livro dos Salmos também ajudam a gente a decifrar os símbolos misteriosos do livro do Apocalipse. Nessa jornada, a Bíblia mostra pra gente que não é a perfeição que nos conecta com Deus, mas é a sinceridade de um coração transformado pela sua graça. Os salmos eles mostram que sempre há dois caminhos a seguir: ou seguir o Cordeiro, onde quer que ele vá, ou seguir as mentiras desse mundo e, consequentemente, o seu pai, o pai da mentira. E a boa notícia pra gente é que mesmo depois de todos os tropeços, os muitos vacilos que nós damos como humanidade, como indivíduos, Deus ele transforma histórias quebradas em testemunhos vivos de esperança. Gente comum, vivendo, caindo, levantando, tentando de novo, mas que decide confiar no amor de Deus e compartilhar esse amor com outras pessoas. Isso são salmos. Então já prepara o coração, já prepara a sua Bíblia e vem com a gente para nós mergulharmos nesse episódio que está sensacional. Antes da gente prosseguir, você está chegando aqui agora, se não sabe do que se trata esse canal, bem-vindo ao Cristãos Cansados. Aqui a gente estuda Bíblia, teologia de um jeito descontraído, mas sério, profundo. Então aqui a gente leva a Bíblia com bastante seriedade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer estar por dentro dessas discussões, aqui embaixo você tem o botão de se inscrever e também aparece um sininho para você acessar as notificações, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui, não só da Escola Sabatina, mas também de outros cursos sobre como estudar a Bíblia, e assim você não perde absolutamente nada do que está acontecendo aqui no canal. E se você já conhece a gente, se você já é de casa, já confia no material, no conteúdo que a gente produz, já abençoa a gente com aquele like de confiança, porque assim o YouTube recomenda esse vídeo também para outras pessoas aprenderem mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Então, vamos juntos para podermos começar a discussão dessa semana que está sensacional. Imagina que os salmos, eles são como se fossem músicas antigas que traduzem aquilo que está se passando no coração de quem busca a Deus. São momentos de tristeza pelas falhas, pedidos de perdão, declarações de esperança, manifestações de alegria e de confiança em dias melhores. Agora pensa que o Apocalipse, com toda a sua linguagem misteriosa de símbolos, de imagens, de sombras, de promessas sobre o fim do mundo, tem justamente nesses salmos um verdadeiro guia, uma base muito ampla para poder ajudar a entender o que tudo aquilo significa. Um pequeno exemplo aqui. Quando nós lemos que o povo de Deus lá no Apocalipse está lavado no sangue do Cordeiro, no Apocalipse 7,14, é impossível a gente não se lembrar daqueles pedidos de Davi nos Salmos: purifica-me, lava-me e serei mais alvo do que a neve. Está lá em Salmos 51, verso 7. Esse é o mesmo desejo de ser limpo, de recomeçar, de ter um novo coração. Os Salmos, eles também mostram uma divisão muito clara entre aquele que escolhe caminhar e confiar em Deus com aquele que segue um outro caminho, igualzinho àquilo que acontece lá em Apocalipse. De um lado a gente tem os que seguem o Cordeiro, e do outro os que recebem a marca da besta. Quando os salmistas eles perguntam: quem subirá ao monte do Senhor? Lá em Salmo 24:3, Apocalipse vai responder para a gente com a imagem dos 144 mil de pé no monte Sião, pessoas transformadas por Deus, pessoas com o nome dele marcado dentro de si. Isso aqui não é uma questão de aparência, ou simplesmente uma amostra de perfeição superficial, não. Aqui a gente está falando de corações limpos, de desejos sinceros, de viver aquilo que só a graça é capaz de proporcionar. Ou seja, são pessoas em que Cristo age
dentro do coração. Isso também significa um propósito de missão. Depois de ser perdoado, Davi ele promete no Salmo: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E no Apocalipse, logo depois de mostrar os salvos, vem o anúncio da mensagem final de Deus ao mundo, em Apocalipse 14, 6 em diante. Ou seja, o segredo não é ser impecável, o segredo é experimentar a transformação que só a graça de Deus é capaz de oferecer. E assim, os salmos eles ajudam a gente a entender que toda essa história do fim é, na verdade, uma história sobre gente comum, do dia a dia, pessoas restauradas por Deus, mas que agora testemunham do amor e da justiça que Ele dá a cada um de nós até o último dia e que vive desde agora até aquele dia a esperança de que um dia tudo será novo. O mundo vai ser restaurado e nós contemplaremos tudo do jeitinho que Deus sempre sonhou para cada um de nós. Você já parou para imaginar o tamanho da alegria daquelas pessoas lá no passado, nos tempos de Davi, que viajavam por dias e dias só para irem até o templo, só para estarem ali perto da casa de Deus? É isso que o salmista vai descrever lá no Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, ela vinha justamente porque o templo era o lugar onde as pessoas se sentiam mais próximas de Deus. Só que por trás de toda essa festa, de toda essa cerimônia, existiam também o peso dos sacrifícios e dos rituais que eram repetidos diariamente, e aqueles peregrinos, eles levavam animais para serem sacrificados, porque eles queriam, né, limpar a culpa do pecado, se sentirem aceitos por Deus mais uma vez. Mas o livro de Hebreus, lá no capítulo 9, vai mostrar para a gente que todo esse processo, todo esse ritual, essas festas, na verdade, eram apenas um grande ensaio, uma sombra, uma maquete para algo muito melhor, algo genuíno, algo perfeito, que era justamente a chegada de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Messias. Jesus ele não só assume o papel de sacerdote, que era aquela pessoa que apresentava, né, os pecados das pessoas a Deus e mediava ali o sacrifício para que elas recebessem o perdão, mas Jesus ele também era o próprio sacrifício perfeito. Ou seja, ele é o que oferece o sacrifício, mas ele também é o sacrifício. Ou seja, ele oferece a si mesmo a Deus. Enquanto o sangue dos animais apenas cobria o pecado por um tempo, o sangue de Jesus trouxe uma solução definitiva, porque ele era inocente, ele era sem mancha. Com a sua morte, Jesus ele abriu um caminho direto para Deus, um caminho que não precisava de intermediários humanos, que não precisava repetir sacrifícios, era algo totalmente novo e isso muda absolutamente tudo. Em vez de servir ou adorar a Deus por medo de castigo, para tentar apagar a culpa, nós podemos nos aproximar dele com a consciência limpa, porque nós sabemos que já somos aceitos por causa daquilo que ele fez. Veja, a verdadeira alegria ela não está só em ir à igreja, seguir rituais. A verdadeira felicidade ao lado de Deus é em viver com a certeza de que Ele nos recebe de braços abertos, sem ressalvas. Assim, servir a Deus deixa de ser um fardo pesado, deixa de ser uma tentativa de agradá-lo simplesmente para não ser punido. Passa a ser uma resposta de gratidão e de felicidade. Igual aquela alegria que é expressa no Salmo 122, quando o povo finalmente chegava a Jerusalém. Mas se tudo isso é verdade, por que ainda há tanta gente que serve a Deus por medo, por culpa? Bem, talvez a resposta seja porque ainda existe uma dificuldade muito grande da nossa parte em experimentar no coração aquilo que Cristo já conquistou por nós. Às vezes é mais fácil voltar ao velho costume de tentar merecer, de tentar compensar os erros, mas a mensagem do Evangelho ela é muito clara. Nós não precisamos disso. Jesus ele nos convida a servir cheios de alegria, cheios de amor, porque ele já garantiu o nosso lugar diante de Deus. Ele é o sacrifício que garante a nossa presença. Jesus quer nos ver livres, confiantes, felizes, celebrando não com um peso ou uma obrigação nas costas, mas celebrando uma amizade, uma salvação que é oferecida pela graça. Quem entende isso é aquela pessoa que vai encontrar a motivação verdadeira, uma motivação para servir a Deus
E essa motivação passa a ser a coisa mais natural, a coisa mais alegre do mundo. Por isso, estar na presença de Deus é algo de grande alegria. Quando nós lemos Apocalipse 14, vemos o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião, ele está ali cercado por 144 mil pessoas. E nós precisamos lembrar do que esse lugar já significava para o povo de Deus no decorrer da narrativa bíblica. Sião era o símbolo máximo da presença divina, porque é lá que ficava o templo. Ali, toda a esperança, todas as boas notícias eram compartilhadas. Sião era o lugar para onde as pessoas olhavam quando elas queriam ver justiça, quando elas sonhavam com paz, quando elas queriam sentir a verdadeira alegria que só vem de Deus. Por isso não é à toa que Davi, lá no Salmos 15, 24, faz aquela pergunta tão importante. Quem é que pode subir o monte do Senhor? Quem é que pode estar no seu santo lugar? E as respostas, elas são muito exigentes. Aquele que é íntegro, aquele que pratica justiça, aquele que fala a verdade, aquele que tem mãos limpas e tem um coração puro. Só que aí a realidade vem dar um soco na nossa cara. Quem de nós pode realmente dizer que nunca errou, que nunca mentiu, que teve o coração sempre puro, a mente sempre limpa? Nenhum de nós. Absolutamente ninguém entre nós pode dizer isso. A própria Bíblia é muito clara ao dizer que todos pecaram, e quem diz que não pecou é mentiroso, ou seja, está pecando. Então, quando Apocalipse 14 fala dessa multidão sem culpa, uma multidão que tem na sua testa escrito o nome do próprio Deus, a ideia aqui não é que eles são perfeitos por si mesmos, eles são aquilo que são por causa do Cordeiro. O nome de Deus nas suas testas mostra que eles receberam de Jesus um novo coração e, portanto, uma nova identidade. Não se trata aqui de marca de tinta, é marca de caráter. Esse é o resultado da transformação que só o Espírito Santo é capaz de operar nas nossas vidas. Só que sem o sacrifício de Jesus, nenhum de nós teria esperança. Nenhum de nós poderia estar diante de Deus. Porque, vamos combinar, os nossos esforços, eles nunca são e nem serão suficientes. Só que com Ele, todo aquele que confia, que se arrepende, que aceita a sua graça e deixa o Espírito Santo agir, pode estar em pé ali diante dele. O sangue do Cordeiro é aquilo que nos dá a ousadia para entrar no Santo dos Santos, como o livro de Hebreus vai nos explicar. E isso, pode ter certeza que muda tudo. Porque agora nós não somos aceitos pelas nossas conquistas, mas por aquilo que Cristo fez. Esse grupo do Monte Sião, ele é formado por pessoas que entenderam esse presente da graça. Por isso eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não porque eles são impecáveis e merecem estar ali, mas porque eles foram lavados no sangue desse mesmo Cordeiro. E, portanto, eles são transformados. E com essa dívida de gratidão, eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Essa é uma mensagem de esperança para todos nós, porque há lugar para todos que, apesar das falhas, se rendem sinceramente a Jesus e deixam que o seu caráter cresça dentro de cada um. Por isso, quem pergunta hoje, quem é que pode estar diante de Deus? Quem faz essa pergunta, se fizer com fé, pode também ouvir pela fé. Todos aqueles que aceitaram o Cordeiro, que confiaram nele, para terem o coração transformado, podem estar de pé na presença deles. Porque com Cristo, pode ter certeza que a nossa esperança é garantida. Quando a Bíblia fala de um povo que tem o nome de Deus e do Cordeiro gravado na testa, lá em Apocalipse 14:1, ele não está falando aqui de uma marca visível ou de uma tatuagem escrita na sua pele. Essa é uma imagem, é um jeito de ilustrar um ponto, mas é uma imagem bastante poderosa que diz que o caráter de Deus foi gravado no próprio pensamento, nos sentimentos, no jeito de viver dessas pessoas. Essa é uma clara alusão aqui a Deuteronômio capítulo 6, né? Inculcar a verdade de que só Deus é o único Deus e viver de acordo com essa verdade na nossa mente. Então, ter o nome de Deus na testa significa que aquilo que Deus é, amor, compaixão, justiça, verdade, tudo isso se tornou parte da nossa identidade, algo que passa a aparecer nas nossas atitudes do dia a dia.
Essa imagem, ela está ligada à promessa que Deus fez lá em Hebreus 10, 16 a 17. Eu porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. E dos seus pecados, das suas maldades eu jamais me lembrarei. Antes, a lei estava ali, numa tábua fria de pedra, fora das pessoas, algo distante. Mas agora Deus quer escrever a sua vontade, os seus princípios dentro de cada um de nós. Deus quer nos tornar pessoas transformadas de verdade, não só por fora, mas também por dentro. E isso acontece quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente deixa o Espírito Santo agir, mudando o nosso coração, nossos desejos, nossos valores, o nosso jeito de enxergar o mundo. Só que esse processo, ele é muito parecido com as etapas do crescimento da fé. No começo a gente meio que segue aquelas regras só por respeito, talvez por medo, ou simplesmente por tradição, por costume, como uma criança que obedece só porque os pais mandam. E aí, com o tempo, com experiência, com os erros, com os acertos, com arrependimento, com perdão, a lei de Deus ela vai deixando de ser algo imposto para se tornar algo querido, desejado, almejado, algo natural, como um reflexo de quem nós estamos nos tornando na pessoa de Cristo. O perdão de Deus, né, quando ele diz, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, é justamente aquilo que torna essa transformação toda possível. Nós não precisamos mais viver presos à culpa, nós podemos recomeçar, ser ensinados a crescer cada dia mais parecidos com Jesus. O remanescente, que é essa última geração fiel ali de Apocalipse, não é formada por gente perfeita, é formada por gente perdoada, transformada, gente que aprendeu a confiar na graça de Deus. Eles são descritos como irrepreensíveis, não porque eles nunca erraram, mas porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro e receberam uma nova mente e um novo coração. O caráter de Deus é visível neles. É o resultado de uma caminhada diária de fé. Uma caminhada onde a obediência não é obrigação, é simplesmente uma consequência natural do amor que cresceu no coração de cada um de nós. É isso que significa ter o nome de Deus gravado na testa. É viver de tal modo que todos possam ver que nós fomos transformados pelo amor e pela graça de Deus. Um outro salmo bastante interessante é o Salmo 5. Esse é um salmo escrito no meio daquelas perseguições que Davi sofreu, todas aquelas mentiras, difamações. E aqui Davi, ele pede a Deus proteção contra aqueles que usam a boca para poder enganar, para fazer mal, para persegui-lo, para difamá-lo. E ele faz um contraste muito claro entre quem busca viver com integridade e quem vive o tempo todo na falsidade, na calúnia. Davi ele descreve essas pessoas como sepulcros abertos, ou seja, são bonitos por fora, mas por dentro tem um cadáver, tem podridão, estão cheios de palavras destrutivas. Eles são diferentes de quem procura estar na presença de Deus e andar na sua verdade. Esse contraste aqui ele aparece de novo com ainda mais força justamente em Apocalipse 14, lá na descrição dos 144 mil. Porque esse grupo especial que permanece fiel ao Cordeiro, mesmo quando tudo ao redor incentiva ao contrário, é descrito justamente como os 144 mil, como esse povo redimido pelo Cordeiro. E o texto de Apocalipse 14 chama atenção para aquilo que o grupo dos 144 mil é e também para aquilo que eles não são. Então, tendo aqui o Salmo 5 em mente, o Salmo, né, o Apocalipse 14 vai descrever esse grupo como não se contaminando com mulheres, essa aqui é uma imagem para poder dizer que eles não caíram em enganos espirituais, eles são irrepreensíveis, eles não têm mentira na sua boca, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, porque eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eu quero destacar aqui essa frase, em sua boca não se achou mentira, eles são irrepreensíveis. Está lá no verso 5 de Apocalipse 14. Isso é algo muito importante aqui, principalmente num tempo, hoje, onde a mentira ela virou praticamente regra, seja pelas palavras, pelas meias verdades, pelas filosofias que nos cercam, seja pelo silêncio cúmplice, né? Ficar caladinho para não se comprometer, sabendo que aquilo é verdade e você está se omitindo. No contexto do fim dos tempos, a Bíblia ela mostra que o engano e a distorção da verdade vão ser as principais armas do inimigo.
No mundo hoje cheio de fake news, de calúnias, de manipulações, de postagens nas redes sociais que só, né, propagam mentiras, Deus ele levanta um povo que fala a verdade, que vive a verdade e que reflete a verdade sobre quem Deus é. Não é porque eles se acham melhores do que os outros, mas porque eles foram transformados pelo Cordeiro. E essa integridade, ela é resultado justamente do Espírito de Deus que escreve a lei dele na nossa mente e no nosso coração. O que sai da boca revela aquilo que está dentro. Ou seja, um coração sincero, livre do medo de enganar para se proteger ou de mentir para se dar bem, é um coração que verdadeiramente adora a Deus. A diferença entre os ímpios lá do Salmo 5, cheios de enganos, de mentiras, e dos redimidos de Apocalipse 14, cheios de verdade, é o próprio Cordeiro. Esse grupo de Apocalipse foi lavado, transformado, e agora o mundo todo pode ver que existe sim um tipo de vida em que a palavra pode ser confiada. Quando todos ao redor se rendem à mentira, é esse grupo que testemunha sobre um Deus que é a verdade, chamando todos para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Um outro salmo muito famoso, muito conhecido, é o Salmo 51. O Salmo 51 é um retrato sincero de alguém que se reconhece quebrado, mas que encontra em Deus a chance de recomeçar. Davi, depois de ser confrontado com o seu grande pecado de adultério, ele não apenas pede perdão, ele deseja ser limpo de verdade, transformado por dentro. E quando ele percebe essa graça, ele diz: purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. A sua reação não é apenas alívio ou gratidão pessoal. Ele faz uma promessa ousada. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Davi ele entende que aquele que foi tocado pela misericórdia de Deus não vai conseguir ficar calado. É impossível guardar para si o que significa ser restaurado, perdoado, aceito de volta. Essa história de um pecador perdoado que se torna testemunha é justamente o pano de fundo da mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14. Ali nós vemos um grupo de pessoas que, mesmo cheio de falhas humanas, são usados por Deus para proclamar as suas boas novas para o mundo. A grande notícia do Evangelho não é que Deus ele só trabalha com pessoas boas e perfeitas, senão não seria Evangelho. O Evangelho só é boa notícia porque nós estamos numa situação ruim. Se Deus não tivesse do que nos salvar, não seriam boas notícias, seriam só notícias, né? Deus ele não trabalha só com bons e perfeitos, mas justamente com aqueles que ele transforma em pessoas comuns, marcadas por erros, mas que são transformadas em instrumentos de esperança para outros por causa justamente da redenção. O passado do povo de Israel, dos reis, até mesmo a linhagem do próprio Messias, está toda cheia de quedas, de fracassos, de tropeços. Ainda assim, Deus ele nunca desistiu de buscar, de curar, de enviar esse rei prometido, esse rei eterno, que era um herdeiro de Davi, que seria um herdeiro de Davi, mas que traria justiça e paz definitivas. Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente pode nos ver nesse meio do caminho, digamos assim, sempre oscilando ali entre erros pessoais, dores que carregamos, expectativas frustradas e o chamado de Deus para fazer diferença no mundo. Nós vivemos exatamente nessa tensão. A gente sente o peso da própria história que nós carregamos, mas também nós experimentamos a alegria do perdão e o convite para sermos parte do próprio plano de Deus. E isso nos traz coragem, porque saber que Deus ele já usou gente imperfeita é justamente a garantia de que ele pode nos usar, qualquer um de nós, ainda hoje, mesmo que a nossa caminhada seja de altos e baixos o tempo todo. A grande virada da história é que esse rei prometido nos Salmos, descendente de Davi, é o próprio Jesus. Ele vai um dia transformar em definitivo a nossa dor em alegria plena, o nosso fracasso em vitória eterna. E até lá nós vivemos com coragem, com esperança, com propósito, porque a história de Deus também é a nossa história. Ele reescreve vidas, ele dá significado ao passado de cada um de nós. E ele usa cada tropeço como uma bênção para o mundo. Ele usa cada cicatriz como cura para o mundo. Por isso mesmo, com marcas, com dores, com tropeços, nós seguimos em frente,
porque nós deixamos que a graça dele transborde na nossa vida e nos transforme em testemunho vivo para que outros possam também receber essa mesma graça. Os salmos escritos por Davi, eles são como um espelho da vida humana. Eles mostram desde os momentos de culpa, de tristeza, de vergonha mais profunda, até os instantes de fé inabalável, de amizade, de alegria íntima com Deus. Davi ele não esconde os seus erros, pelo contrário, ele fala abertamente do peso do pecado, das consequências dolorosas das nossas escolhas erradas, mas acima de tudo, Davi revela que o amor de Deus é capaz de estender a mão até o fundo do poço e levantar quem quer que seja que se arrependa de verdade. A vida de Davi só mostra para a gente que o pecado ele traz vergonha, traz sofrimento, não só para nós, mas para os outros ao nosso redor. Mas também mostra que Deus ele nunca é indiferente ao coração quebrantado. Sempre que nós reconhecemos a nossa culpa e voltamos para Ele, nós encontramos misericórdia, perdão e uma nova chance. Por isso os salmos eles são cheios de sinceridade. Quem olha para as palavras de Davi vê ali tanto lágrimas quanto louvor, tanto pedidos de ajuda como cantos de vitória. Não é à toa que a Bíblia afirma: a fé levanta a alma arrependida para compartilhar da família de Deus. Essa é uma promessa para todos, não é só para Davi. E o mais impressionante no meio disso tudo é perceber que mesmo conhecendo o lado frágil, o pecador de Davi, Deus ele nunca quebrou suas promessas para com o monarca. Lá no Salmo 89, Deus jurou que seria fiel à casa de Davi, fortalecendo, protegendo, exaltando. E Deus prometeu que por meio da sua casa, por meio de Davi, ele levantaria alguém ainda maior. O primogênito, o mais alto rei de todos os reis da terra. E essa promessa se cumpre justamente na pessoa de Jesus, o Salvador que veio da linhagem de Davi para ser nosso rei para sempre. A história de Davi ela ensina que mesmo com nossos altos e baixos, nada pode impedir o plano de Deus ou o seu amor por nós. Quem confia nessa misericórdia descobre que sempre há esperança, mesmo nas horas mais difíceis. Portanto, ao olhar para os Salmos e para todo esse caminho de altos e baixos vivido por Davi, fica claro que Deus ele não se afasta de quem erra e se arrepende. Pelo contrário, ele transforma, perdoa e faz de vidas marcadas pela culpa e fraqueza verdadeiros exemplos de esperança e de missão. Lembre-se, não é a perfeição que nos aproxima de Deus, mas um coração arrependido e sincero, aberto para receber a sua graça e permitir que Ele mude a nossa história de dentro para fora. Toda essa jornada, ela sempre deve apontar para Jesus, o Cordeiro que nos aceita, nos purifica, nos lava e nos chama para viver com um propósito, não presos ao nosso passado, de qual nos envergonhamos, mas livres para testemunhar do seu amor transformador. A mensagem dos Salmos ela é um convite para confiar. Se Deus usou Davi, apesar de tudo, ele também pode usar eu e você, cada um de nós. O nosso passado não limita o que Deus pode fazer no nosso futuro. Por isso, seja qual for a sua situação, lembre-se, há esperança. A restauração está disponível e existe um novo começo para você em Cristo. Portanto, agarre-se a essa esperança e permita-se ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Tá certo? Se você quer se aprofundar nesse tema e receber mais mensagens como essa de fé, de esperança, se inscreva aqui no nosso canal. Já clica aqui no botão de se inscrever, assine as notificações, assim você não perde nada do que é postado aqui. Além da lição da Escola Sabatina, nós temos os nossos devocionais, outros podcasts, os nossos cursos de teologia, tá certo? E se você foi de alguma forma abençoado por esse vídeo, deixa o seu like, assim você abençoa o nosso ministério e aí a gente continua crescendo e levando mais da palavra de Deus também para as outras pessoas, tá certo? A gente se vê na semana que vem para continuarmos caminhando juntos nessa jornada espiritual. Ajude cristãos cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.